As buscas por Lázaro Barbosa de Souza entram no 14º dia. Ele é suspeito de matar 4 integrantes de uma mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal, um caseiro em Cocalzinho de Goiás. E para avaliar o cenário dessas buscas, enfim, a gente conversa agora com o consultor e instrutor da A3 Treinamentos Especiais, Felisberto Oliveira. Felisberto, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Muito bom dia, Sileide Alves, Rubão Salomão. Bom dia também a todos os telespectadores e ouvintes da Sagres. Obrigado aqui pela entrevista, Felisberto. O Felisberto, Sileide, ouvintes, é ex-agente da Força Nacional de Segurança Pública por 4 anos e foi militar do Exército Brasileiro por 6 anos. Felisberto, uma dúvida que me fica sempre na minha cabeça em relação a essa operação, que já está se estendendo muito, é em relação a expertise e sobre treinamentos. Eu tenho a impressão, e aí gostaria de te ouvir, eu tenho a impressão de que a Polícia Militar, por mais que tenha muita qualidade nos seus batalhões especiais, talvez essa busca em mata não seja exatamente uma expertise da Polícia Militar, e Forças Nacionais ou o Exército talvez tivesse mais expertise para isso. Como é que você avalia esses dias e dias aí na busca por um criminoso terrível, né, que é esse Lázaro, que não matou só essa família, só essa chacina. Tem vários crimes, homicídio, estupro, enfim, na ficha dele. Como é que você avalia essas buscas até agora, tendo essa ideia de forças específicas para esse trabalho, Felisberto? A Operação Lázaro, ela recentemente mobilizou um grande efetivo policial, e uma operação dessa magnitude é essencial o planejamento analítico, gerenciamento de risco. O senhor que em todo perímetro, no caso, as buscas se estenderam ali no máximo 15 quilômetros, 20 quilômetros no caso. Nessa magnitude deveria ter estendido as buscas em 100 quilômetros quadrados. O efetivo da Polícia Militar do Estado de Goiás hoje é um efetivo muito bom, muito bem preparado. Não mencionei, mas também já fui policial militar do Estado de Goiás, já tive a oportunidade de fazer o curso de formação de praças na Academia da Polícia Militar. E é um efetivo preparado, tem especializadas preparadas, mas faltou, de certo modo, um planejamento analítico das buscas e capturas. Um efetivo, aquela capacidade que hoje temos aproximadamente quase 300 agentes atuando, em cerco na BR-070, nas proximidades de zonas rurais, deveria se estender um pouco mais. Notamos ali que a BR-251, ela ficou um pouco desguarnecida, ficou ao norte de Cocalzinho. E também nós temos ao sul a BR, que pega e liga também a Corumbá, a GO, que liga a Corumbá, e se estende também para o direito para Santo Antônio Descoberto. Ou seja, uma grande área vasta, que aquele efetivo policial deveria ser mobilizado para toda aquela área, e não apenas concentrado ali, limitado em 10 quilômetros quadrados ali, nas buscas de Lázaro Barbosa. E também, Rubens, se a gente pegar e analisar o histórico do Lázaro, ele é um criminoso que há muito tempo, há mais de 10 anos, vem praticando atos ilícitos no nosso Brasil, onde começou na Bahia, onde ele morava, que é uma cidade chamada Barra do Mendes, no vilarejo chamado Melancia, onde ele cometeu o primeiro crime dele. E onde esse crime também foi motivado por um relacionamento amoroso que ele teve no passado. Ele já tem um longo histórico envolvendo mulheres, relacionamento em redes sociais, onde ele usa também para poder chamar a atenção das suas vítimas. Em 2013, ele teve um laudo psicológico avaliado como um psicopata imprevisível, que tem facilidade e é acostumado a andar em matas e ali dormir. Ou seja, a segurança pública já deveria ter uma preocupação desde o início das buscas em relação a esse perfil criminológico do Lázaro. Porque ele não é um criminoso comum, ele é estratégico. Ele quer pensar igual a polícia, ele quer dar um passo sempre à frente da polícia. Mas a polícia tem treinamento, tem competência para poder inibir esse criminoso. O que faltou, infelizmente, foi planejamento analítico, gerenciamento de risco de quem ali estava montando o cerco, digamos assim. Sileide.
Bom, diante desse primeiro problema aí, né, ou seja, a falta desse planejamento estratégico lá no início, como agora recuperar essa ação, especialmente no momento em que as tropas já estão cansadas e que a própria imagem da polícia está afetada, né, porque são 14 dias de buscas infrutíferas. Como corrigir, fazer uma correção de rota agora? Hoje estamos aí no 14º dia de busca de operações policiais. Hoje o contexto da operação seria mais inteligência e contra-inteligência. Infelizmente hoje temos aí mais de 1.000 casos por dia de denúncias anônimas, infelizmente falsas, sobre o caso Lázaro Barbosa, que acaba atrapalhando as investigações. Há também operações em relação a redes sociais para poder identificar pessoas que estejam usando falsos perfis, que acaba atrapalhando também investigações e busca. Não seria exatamente uma correção, mas sim tomar um norte em relação a buscas, um novo caminho, e esse caminho mais estratégico, mais inteligente. Ações em busca e captura em mata fechada na nossa região, principalmente em Edilândia, ali, Calcauzinho, é essencial, até que se prove o contrário, que esse infrator da lei não esteja mais na região. Há rumores, comentários, que ele possivelmente esteja em Minas Gerais, coisa que eu não acredito, porque o cerco da nossa polícia, a blitz em rodovias, BRs, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, está sendo bastante eficaz. Precisa-se mais montar uma estratégia. Precisa, assim, no meu ponto de vista, também sou gestor de segurança pública, além da experiência na área da segurança pública que eu possuo, em avançar essa base, tirar de Girassol, avançar mais, abrir mais o cerco, estender mais o centro de busca e captura. Pois só para entender um pouquinho, né, acho que o nosso ouvinte entender, a impressão que a gente tem que está do lado de cá é que a polícia está só zanzando de um lugar para o outro, tentando encontrar o Lázaro. Isso foi feito, né, nesses 14 dias e não deu resultado. O que seria agora? Seria, por exemplo, recolher a tropa e ter um novo planejamento, ou é continuar com isso paralelamente a esse trabalho de inteligência que já teria que ter sido realizado? Cileide, recentemente eu vi aí fazendeiros, caçadores se voluntariando a ajudar nas buscas aí contra o Lázaro. O que acontece? Além da Polícia Militar possuir efetivo capacitado e treinado, ao meu ponto de vista, também seria bom um reforço da Força Nacional, juntamente com o Exército. Lógico que para isso existe todo um aparato, uma burocracia, pedidos, autorizações do nosso ilustre governador, secretário nacional de Segurança Pública da Senato, juntamente com o ministro da Justiça, para a liberação da Força Nacional, do Ministério da Defesa em relação ao Exército Brasileiro, onde esses dois grupos possuem um contingente, um grupamento especializado em busca e captura em mata, em casos como do Lázaro Barbosa. Uma situação dessa, uma operação dessa magnitude, não exige apenas um grande efetivo policial, mas sim um efetivo capacitado e treinado que constantemente atua e opera nesse cenário de crime, nesse cenário de mata fechada, em busca desses delituosos, desses criminosos. Ao meu ver, a minha análise superficial em relação ao assunto seria solicitar a ajuda dessas forças especializadas, porque a gente possui um grande contingente treinado em mata dentro, em busca e captura. A Polícia Militar esses profissionais capacitados, mas infelizmente a Polícia Militar como toda ela é bem treinada. Eles não estão zanzando com um lado para o outro, a maioria das pessoas fala, mas estão executando conforme eles foram treinados dentro das suas esferas de atribuições. Veja bem, o policial militar convencional, ele é treinado para operar, para combater delitos em perímetro urbano, dentro da cidade. Raramente ele é treinado para poder adentrar numa mata, ficar 2, 3 dias, 4 dias numa mata em busca do infrator da lei. Porque isso requer treinamento, planejamento, equipamentos especiais também, que a maioria da polícia convencional, infelizmente, não possui. Ou seja, uma série de fatores.
Pois é, a Polícia Militar tem essa tropa especial para busca em mata fechada? E se não tem, onde buscar esse tipo de tropa? Tem, sim. Hoje a Polícia Militar possui, por exemplo, o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, com um contingente muito bem capacitado e treinado, inclusivemente em mata, floresta, selva, cerrado. COD também que atua em muitas divisas do nosso estado do Goiás. A Rotan também, que tem um treinamento em relação a matas, a CPE. Mas esse contingente treinado, creio no meu ponto de vista, precisa também de um reforço. Um reforço que, infelizmente, depende da parte burocrática em relação aos estados, entre o governo estadual e o governo federal. E o essencial, o planejamento do gestor, de quem está à frente dessas organizações, dessa operação, dessa magnitude, em fazer o circo. Pois é, houve um debate aqui nos bastidores se quem deveria comandar essa operação, se a Polícia Militar, se algum batalhão da Polícia Militar, como a Rotan, e pelo que eu estou entendendo não é a Rotan, teria que ser o BOP, né? E, quer dizer, há um erro nisso, em quem está liderando a operação aqui em Goiás? Olha, Cileide, na minha experiência que eu tenho na área da segurança pública, onde eu já participei de 3 operações de busca e captura, mata, infratores da lei, uma delas pelo Exército na fronteira do nosso país, na Bolívia, 2 pela Força Nacional, sendo uma delas no Rio de Janeiro, na capital. Ao meu ver, o que acontece? Não seria específico a um batalhão, a um contingente, não, mas sim a pessoas capacitadas. Informar um núcleo de comando, gerenciamento, planejamento disso, dessas pessoas capacitadas. Por que eu digo isso? Tanto no BOP, tanto na Rotan, até mesmo em batalhões de profissionais, existem profissionais treinados, capacitados nessa área, que, no meu ponto de vista, deveria ser feito a seleção desses profissionais, colocado no comando, no planejamento, e nesse gerenciamento montar todo um palco de estratégias e de operações e executar. Ou seja, não seria apenas de um batalhão ou só de uma autoridade policial ou do secretário de Segurança Pública. Não. Deveria reunir esses profissionais, deveria ter uma seletiva, uma entrevista dentro do seu próprio corpo de agentes de segurança pública. Pois é, aí, pelo que a gente está vendo, existe até um guia no seu nome do núcleo, mas o antigo secretário de Segurança Pública, o Irapuan Costa Júnior, chegou a criar um procedimento padrão aí para casos de emergência, nas operações de emergência como essa que se caracteriza a que está ocorrendo lá. E ela prevê a criação desse núcleo que o senhor está falando, com membros de várias instituições para dar esse gerenciamento. Isso não ocorre, quer dizer, nem essa portaria da própria secretaria está em execução, porque eu não vi a criação desse núcleo, e pode ser daí uma das dificuldades, além da falta de planejamento, para a execução dessa ação? Esse núcleo de planejamento, como conhecido na segurança pública, existe o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. E nesses procedimentos operacionais, no caso de delitos que nem esse que surgiu do Lázaro, que exigem uma atitude mais enérgica da polícia, um planejamento mais detalhado, uma execução mais precisa, sim, existe todo um planejamento, o secretário de Segurança Pública, juntamente com os comandantes do CRM da PM, que eu vejo, que percebi, executaram, mas a ação, como ela se desenrolou em tão pouco tempo, como ela estourou com grande efetivo, esse grande efetivo não houve um planejamento e execução como deveria ser esse do que está escrito. O que eu quero transmitir? Que temos capacidade, só houve um pouco ali que deixou a desejar o planejamento. O corpo de tropa, os agentes de segurança temos especializado, temos treinado. Esse grande efetivo deveria ser mobilizado estrategicamente falando de um jeito melhor. Por exemplo, as blitz ficaram apenas na BR-070, poderia ter se estendido para a BR ao norte, na 251, na BR-251, ao sul de Edilândia e Cocalzinho, na GO, na 225, e nesse cerco feito em, no mínimo, 50 km². Mas do modo que eu já operei nessas situações em busca de miliantes, de infrator da lei,
O cerco, em média, é de 70 a 100 km², ainda mais entregando um grande efetivo policial como esse, e não deixando uma área tão pequena, concentrada, que, de certo modo, como as pessoas hoje veem e falam, né, polícia andando para um lado, para o outro, não tendo resultado. Mas, infelizmente, depende também do gerenciamento, do planejamento analítico desse corpo de tropa em atuar nessa região de mata fechada. Bom, agora eu me lembrei aqui o que eu queria dizer, né, o nome correto da portaria do então secretário Irapuma Costa Júnior foi a que criou procedimentos de gerenciamento de crise. Então, tem essa portaria com todas as regras para ação em situações de crise, e uma delas prevê a criação desse núcleo de gerenciamento de crise. Bom, como isso não foi feito, eu pergunto o seguinte: qual é o futuro dessa operação? O que a gente tende a ver? Há a possibilidade, a gente pode considerar como real a possibilidade de que o bandido não será preso mais, já que se perdeu tanto tempo e ele pode ter escapado, em definitivo? Olha, Cileide, nessa possibilidade eu não acredito. Eu penso que esse infrator da lei, cedo ou mais tarde, ele vai ser pego. O que devemos mobilizar, o que devemos pedir aos ouvintes que agora nos acompanham, que as pessoas que praticam de falsa denúncia, de falsa comunicação criminosa, que usam perfis falsos de redes sociais, que usam memes em redes sociais sobre o Lázaro Barbosa, que parem, porque de certo modo isso dificulta as buscas, de certo modo isso dificulta, acaba exaltando esse criminoso que cometeu diversos delitos e crimes, onde ceifaram vidas de várias pessoas, onde temos famílias em luto. Primeiramente, essas ações por parte dessas pessoas atrapalham as outras buscas. Para a gente acreditar na busca e captura desse infrator da lei, avaliando um palco hoje de operações, sim, é possível. Creio que ele ainda está no estado de Goiás, na nossa região. Creio também que ele está ferido. Recentemente, o secretário de Segurança Pública do estado de Goiás deu uma matéria, uma entrevista, onde as forças policiais encontraram ataduras, gases com sangue, no trilho onde estavam feitas as buscas em relação ao Lázaro, ou seja, vestígio que ele fez um torniquete, uma compressa em cima do ferimento, onde possivelmente esteja ferido numa troca de tiro. Uma pessoa nesse estado, com esse ferimento, muito longe ela não vai. As pessoas hoje que residem no município de Copauzinho, próximo a Edilândia, que tomem os devidos cuidados, informem realmente a polícia do que realmente veio, de fato, se for verídico, porque isso vai ajudar bastante nas buscas e na captura do Lázaro Barbosa. E também acredito num novo cenário de operações estratégicas, como a senhora acabou de mencionar. O gerenciamento de crise, ele é uma matéria que hoje é explanada desde a formação básica de qualquer policial. O BOP e a Rotan têm profissionais treinados e especializados em gerenciamento de crise, onde monta todo um palco estratégico de operações policiais. E nesse cenário, eu acredito que sim, ainda é possível pegar o Lázaro Barbosa ainda está no estado de Goiás, nessa circunscrição, na região onde foi montado as buscas iniciais. O que no momento atrapalha, infelizmente, são falsos comunicados, falsas denúncias em relação ao Lázaro Barbosa. Bom, então o senhor acredita que, apesar desses erros operacionais, ainda é possível prender o Lázaro Barbosa e que ele ainda está na região? Positivo, corretamente, acredito nisso. Ainda pode ser feita a correção de alguns pontos em relação à estratégia policial que foi montada desde o início. Ainda pode tomar um novo norte, um novo caminho, com pessoas capacitadas, preparadas à frente, aonde esse núcleo que prevê na portaria que a senhora acabou de relatar, que reúna esses profissionais capacitados, que têm experiência, vivência nesses tipos de ocorrências, que possam tomar a frente e montar todo o planejamento, o palco de operações práticas e planejamento operacional. Essa semana teve a polêmica da deputada federal que vestiu roupa de militar, pegou
eu não sei qual é a arma, um rifle lá, ou é um fuzil, né? E disse que ela ia prender o Lázaro. Esse tipo de ação, assim como os memes, isso repercute negativamente no moral da tropa que está lá trabalhando? Olha, é como eu disse pouco tempo atrás aqui, exaltar o criminoso através de redes sociais com alguns memes e charges que acaba refletindo de modo negativo nas buscas, não só na tropa, mas sim na busca como um todo e nas investigações. E acredito também que aquilo ali não seja fuzil, porque muitas pessoas hoje têm acesso a airsoft, que são réplicas semelhantes a fuzis também. Ou seja, tem que analisar todo o contexto e não simplesmente de um modo fechado. E, como eu disse, ainda é possível. Basta mudar o rumo estratégico operacional das buscas, empregar melhor esse efetivo policial capacitado e treinado, que realmente temos no estado de Goiás, uma polícia preparada. Mas o que falta, infelizmente, é um pouco de planejamento mais por parte do comando de quem está à frente. Rubens. Felisberto, uma última questão. A Nicole, aqui, nossa ouvinte, está nos acompanhando pela live no YouTube e ela citou várias coisas, fez várias mensagens, mas algo que ela cita sempre é o SIGS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva. E se o Exército não poderia ser buscado para que esses soldados que estão treinando todos os dias na selva, enfim, nesse tipo de ambiente, se eles não poderiam ser acionados. Como é que você avalia? Pois, é que nem eu peguei e falei. Há uma certa burocracia em solicitações de tropas especiais que atuam nesse tipo de operações. Por exemplo, o Exército Brasileiro, onde possui o SIGS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, onde eu conheço também, possui ótimos profissionais capacitados e treinados nesse tipo de operações de busca e captura. Mas, infelizmente, depende de pedido do secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, do governador, depende da análise também do Ministério da Defesa, onde que juntamente alguns generais vão analisar o pedido, ver a necessidade. A necessidade tem, porque esse caso ele já repercutiu em todo o território nacional, onde temos até buscas aí, participações no corpo de tropa da Polícia Federal, onde atua com drones especializados aí com visão térmica, onde pode identificar pessoas aí a 3, 5 quilômetros de distância. Mas, infelizmente, não houve ainda o resultado. Mas sim, ao meu ponto de vista, é possível solicitar esse efetivo, esses profissionais do SIG, desde que tenha um estudo dessa parte burocrática, né? Avaliação, aval de pessoas aí que estão à frente dessa avaliação e solicitação de documentos. Mas seria uma boa, como eu disse, solicitar reforço de tropas especializadas nesse contexto. E, ao meu ver, isso deveria ter sido feito no 3º dia de busca, 4º dia de busca, onde a área de busca ainda estaria um pouco limitada, um cerco um pouco mais fechado, e não tão extenso como hoje se encontra, que já estamos aí avançando aí no 14º de buscas aí desse criminoso. Ok, Felisberto, obrigado pelo contato aqui com a gente, as explicações, nos ajudando a entender, né, essa situação da caçada lá ao Lázaro. Um abraço a você, bom trabalho aí, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. Cileide Alves, tenha um bom dia. Rubens Salomão, tenha um bom dia a todos os telespectadores, ouvintes aí da rádio, TV. Muito obrigado. Estamos à disposição, Felisberto Oliveira e A3 Treinamentos Especiais. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia, obrigado pelo contato. O Felisberto Oliveira, que é consultor e instrutor da A3 Treinamentos Especiais, é ex-agente da Força Nacional de Segurança Pública por 4 anos e também militar do Exército Brasileiro por 6 anos, conversando conosco sobre essa caçada aí ao Lázaro. Destaque-se a íntegra dessa entrevista, você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.